Tá. Então, beleza. Queridos, ó, vamos acompanhar o planejamento da semana. Pegue lá, toda a aula já veja. Então, se você está acompanhando o planejamento, você já sabe, se você já está com o livro seu aberto, você já está organizado com a página do dia, né? Então, vamos se organizar nesse sentido aí, tá, queridos? Esse daqui é o do quinto. Deixa eu pegar aqui o de vocês. Professor, não dá para você copiar no Word a imagem e aí você faz as correções e manda pra gente? Então, mas aí até eu copio a imagem que o texto de vocês, copio, coloco no Word e mexo, tipo isso? Depois que você botar no Word, você pode copiar no Paint. Depois que você botar no Paint, você faz e depois você manda pro Word. E o Word você manda pra gente. Ah, interessante. Oi, Manu. Interessante, Isabel, isso. Só que aí a minha correção, eu teria que ficar mexendo no mouse, né? Ficar grifando com o mouse, alguma coisa assim. Seria isso, né? Ficar grifar o erro. Mais ou menos. Ah, Eu fiz entendi. isso na aula de inglês. Ah, entendi. Ó, interessante, Isabel. Eu só acho trabalhoso ficar mexendo com o mouse, assim, sabe? Que nem quando eu vou corrigir o texto com vocês, eu tô com um papel, eu vou lá rapidamente, grifo, circulo, faço uma anotação, a dinâmica é mais rápida. Se eu for pegar texto por texto, copiar, colocar no Paint, começar a grifar, escrever com mouse, não vou conseguir na mesma dinâmica que eu consigo corrigir aqui, entendeu? Assim, com papel. Então, acho um pouco complicado isso. Uma sugestão que eu tô conversando, uma sugestão que eu tô para conversar com o André é a seguinte: a ideia é eu conversar pessoalmente com alguns alunos que eu estou identificando que precisam de mais tempo. Professor, seu microfone tá meio bugado. Pra mim não tá. Eu acho que É só o seu. O seu também tá bugado. o seu também, concordo. Pra mim não tá bugado, Ô, Clara, só um segundinho, tá, Clara? Eu tô vendo o que você quer falar. Ô, Joaquim, desliga o áudio, por favor. Uma ideia que eu até mandei para uma mãe já essa semana, eu tô querendo pegar alguns alunos que eu tô vendo que os textos estão mais complicados, porque tem alguns, gente, que são erros simples, não tá tão complicado quanto outros. Então eu tô para conversar com o André para marcar uma aula a mais, uma aula extra com os alunos que eu tô vendo uma necessidade maior nessa correção dos textos, tá bom? Os alunos que estão errando uma palavrinha ou outra, é só um parágrafo que não organizou, isso é coisa simples de ajeitar. Agora, tem alguns alunos que eu estou vendo com mais dificuldades, e aí eu não consigo ficar mostrando isso para vocês agora. Eu não vou falar, ô queridos, olha o texto aqui do fulano, olha aqui, ó, o Joãozinho errou a palavra. Tipo, não dá para ficar fazendo isso na frente de todo mundo, certo? É o erro da pessoa. Então, eu quero conversar com a pessoa. E estou me organizando com o André para ver se eu não consigo fazer um horário extra com esses alunos. E aí eu acho assim, Isabel, que eu vou conseguir ter o que eu consigo fazer na escola. Em vez de ficar corrigindo tudo no Paint, aí eu converso com a pessoa ao vivo. Ó, tá vendo aqui o seu texto? Você escreveu assim, você poderia ter escrito de outra maneira. E assim vai. Fechou? Nada marcado ainda, é uma conversa que eu estou tendo com o André. A semana é bem agitada, os horários estão complicados, eu trabalho em outra escola, mas eu quero ver na medida do possível da gente fazer isso. Fala aí, Claro, o que você queria comentar? A página 116 e 117, você disse, né, que a gente ia fazer junto. Exatamente, isso aí. E comentei com o quinto ano, com relação a essas atividades que eu escrevo lá no planejamento. Vamos fazer juntos em sala. Eu percebo que alguns de vocês têm uma dificuldade em acompanhar o ritmo aqui. Então, uma coisa que pode facilitar para vocês é já dar uma olhada no texto antes. Eu sei que alguns de vocês já fazem isso, já dão uma olhada já no texto antes, às vezes já faz atividade antes de entrar em sala. Vale a pena, viu? Nos Estados Unidos é muito comum isso. As crianças, os adolescentes, eles já entram em aula com o texto lido, com a atividade feita, e a sala de aula é um momento de debate, de discussão, de aprimorar o que já foi feito.
Aqui, às vezes, no Brasil, o que a gente faz muito? A criança chega na sala e fica esperando o comando. Fica esperando, o que eu vou fazer, professor? O que eu tenho que fazer? É a página tal. Aí você faz depois de um comando. Lá nos Estados Unidos, em muitas escolas, como funciona? Você já entra na sala já sabendo, você já fez o que tinha que ter sido feito, e aí você já está lá só para discutir, para comentar, para melhorar o que já foi feito. Mas beleza, vamos lá. O Alex não, fala aí, Joaquim, que você queria comentar. Tinha tarefa Não, ou não? não, é só olhar o planejamento que você vai ver que não tinha. Tá bom? Ah. Vamos nos organizar com planejamento. Então, queridos, primeira atividade de hoje. Essa atividade da... Oi. A gente vai fazer as páginas 116 e 117, certo? Exatamente. Bem, eu já li o planejamento e eu já fiz aqui. Porque é por causa que o meu caderno de português que eu preciso aqui para completar as páginas, certo? Está lá no meu quarto, então eu não quero sair da videoaula para ir lá, porque eu posso perder um precioso momento. Fala, Bernardo. Bernardo, seu áudio está ligado. Você quer falar alguma coisa, B? O microfone dele, ele escreveu no chat que não tá funcionando. Então tá bom. Ué, mas tá ligado? A câmera do Bernardo tá muito travada pra mim. Tá funcionando, sim. Galera? Agora tá. Beleza. Oi? Oi? Vamos lá, então. Desliga aí, Arthur. Joaquim, B, desliga aí o áudio, por favor. Alguém muta meu microfone, não dá pra desmutar. Pronto. Queridos, então essa primeira atividade, como eu disse, você pode já fazer antes, se você sente dificuldade em acompanhar na aula. Isso significa um momento a mais de estudo antes da aula, que eu não sei se vocês estão conseguindo ter. Se fica muito cansativo. Mas se você se sente mais seguro em entrar na aula com a atividade feita, faça isso. Agora, saiba, as atividades que eu vou fazer em sala, o ritmo, se você já tem pronto, você vai ter que ter paciência com o ritmo das pessoas que vão fazer na aula. O planejamento é fazer em sala de aula. Então, beleza. Essa primeira atividade, gente, ela precisaria ser feita, não sei se o livro de vocês fornece um espaço grande aí de escrita, né? Eu imagino que não fornece, porque quando tem esse símbolo aqui, no livro de vocês, primeiro, está mostrando que é uma atividade em dupla, mas a gente não está na escola, então não dá para fazer. Segundo, é uma atividade no caderno, toda vez que tem esse símbolo aqui, é uma atividade que é para ser feita no caderno, tá bom? Então, comecem a perceber, é no caderno, então deixa eu pegar meu caderno e fazer no caderno. Como eu quero seguir num ritmo bom agora, eu não vou fazer vocês escreverem o texto inteiro. Se a gente estivesse em sala de aula, vocês escreveriam todo esse texto no caderno. Agora não. Eu só quero que vocês percebam as mudanças e façam no livro de vocês. O que é que vocês vão ter que fazer? Leiam, olha lá, a tarefa é, leiam essa fábula do Esopo, depois reescrevam-na, começando por duas formigas. Se a gente vai começar essa parábola falando de duas formigas, então a concordância vai mudar. O que é concordar? É quando eu tenho um verbo, eu concordo com o sujeito desse verbo, com uma pessoa que está na ação. O verbo é ação, comer. Comer é um verbo. Então eu falo, o menino come. Uma maçã aqui no meu caso. Então o verbo comer está concordando com o sujeito menino. Menino come. Agora, se são dois meninos, eu não vou falar dois meninos comem. Eu não vou falar dois meninos comem. Dois meninos, eles comem, certo? Por quê? Porque tem que ter uma concordância. O verbo vai ficar no plural, porque agora a gente tem dois meninos, então o verbo também vai para o plural. Ótimo. Nessa história aqui, então, são duas formigas. E aí o que eu queria mostrar para vocês é essa questão.
2 formigas, aí você vai começar a fazer o exercício aqui, ó, tá? Quem fez no caderno, ótimo. Você vai fazer no seu livrinho aí as palavras que vão mudar. Primeira palavra, 2 formigas sedentas. O verbo desceu vai continuar? Não. Vai mudar para desceram. Então você vai escrever aí, ou aqui, normalmente dá para escrever aqui com a letra pequenininha entre as 2 linhas. Quem quer escrever no caderno para ter mais organizado, pode escrever no caderno. O objetivo aqui, gente, não é gastar a mão de tanto escrever. O objetivo aqui é perceber a mudança, tá? Se são 2 formigas, elas estão sedentas, você tá com sede, né? E desceram. A fonte não muda. Pode ser uma fonte só. Não desceram as 2 fontes. O que mudou é a quantidade de formigas. É o professor. Calma aí. Então vamos lá. Ó. Ô, Joaquim, só deixa eu responder a Clara primeiro. Fala, Clara. Então é só para escrever as palavras que a gente tem que colocar o S? Isso Mas aí. as palavras... E, Clara, presta atenção, não é só colocar o S não, né? Porque que nem no desceram, Sei. vai mudar desceram, não é só um S que você vai acrescentar que nem no formigas, sedentas, desceram, muda bastante a palavra, né? Aqui no arrastadas, aí tudo bem, se só coloca um S. É só para mudar no texto o que ficou diferente. Joaquim, você tá com dúvida ainda ou agora já entendeu? Eu Joaquim? não tô com dúvida. Isso é muito simples. Então, queridos, o Arthur, só presta atenção, que às vezes é simples para você, pode não ser simples para uma outra pessoa. Para minha esposa que faz comida, para ela é muito simples fazer a comida. Para mim, eu não sei fazer nada. Eu só male sei fritar um ovo. Então, o que às vezes é simples para um não é para o outro. Então, a gente tem que entender que cada um vê as coisas de uma maneira diferente, tá bom? Eu consigo fritar um ovo e fazer mingau. Que bom, legal. Joaquim, tá com dúvida ainda, Joaquim? Prof, Oi. sim. É porque eu não entendo. Primeiro falou que não era pra gente fazer. Depois Não, ele falou que é pra escrever o texto inteiro. Agora você falou que é pra gente não, escrever Joaquim, só o que eu quis dizer foi o seguinte. Isso, é que, Joaquim, eu só quis dizer que, ó, se a gente estivesse na escola, esse exercício aqui, ó, é um exercício em dupla e no caderno. Se a gente estivesse na escola. Mas como a gente está fazendo aqui ao vivo, numa aula online, você não está fazendo em dupla, você está fazendo sozinho aí, e você não precisa fazer no caderno. Você vai fazer no seu livro aqui mesmo, vai fazer as mudanças todas aqui em cima do seu texto. Fechou? Então, façam as mudanças aí. Eu vou dar 5 minutinhos e eu creio que é o Eu já tinha suficiente para feito, vocês. enquanto você Tudo explicava. bem, por isso que eu disse, quem fez fica mais seguro aqui na aula. Mas que é uma atividade que era para fazer em sala, explicação em sala e atividade em sala. Então quem já fez fica em silêncio. Eu fiz enquanto você explicava. Eu vou no caderno mesmo, mas é que meu caderno, tipo, ele desapareceu, mas eu vou dar uma procurada rapidinho. Tá bom. Por favor, não precisem, a gente não tá num bingo, a gente não tá numa corrida, não precisa ficar falando, acabei, consegui, terminei. Eu estou marcando o tempo aqui, então, se você terminou, só fique em silêncio um pouquinho, eu vou dar um tempinho suficiente aí para todos terminarem. E caso você não tenha terminado até o tempo estipulado aqui, você presta atenção na correção e aí você acompanha a hora da correção. Agora, essa aula vai ser um momento onde você vai conseguir sentir se você precisa fazer alguma atividade antes de entrar em sala e só corrigir, ou não.
eu consigo, que nem o Caetano. O Caetano falou que foi fazendo. O Arthur não fala agora, Arthur. O pessoal tá fazendo atividade. O Caetano comentou, ele foi fazendo enquanto eu expliquei, rapidinho ele terminou em sala de aula. Ele consegue ter essa facilidade. Alguns alunos não. Alguns alunos estão ansiosos, não ficam, se sentem impressionados. Então, quando você terminar, só fique em silêncio. Daqui 2 minutinhos a gente corrige. Ô, prof, é que eu tô acostumado na pizzaria, vai gente, daí eu fico conversando. E daí eu consigo me concentrar enquanto alguém fala também. Fechou, Caetano, tranquilo. Lembrando que vamos dar um silencinho aí pro pessoal terminar. Prof, Oi, Bernardo. Caiu a conexão, Padilha, nossa. do meu note. Tudo bem, Mas tá, o que quer dizer sedenta? ela tá com sede. Bernardo, a gente tá... Que nem naquela história de terror sedenta por sangue. Ô, Bernardo, a gente tá fazendo a atividade, o exercício 1, tá bom? O exercício 1, a ideia é a gente daqui 1 minutinho vai corrigir o exercício 1. Fechou? Nossa, a gente tem... A gente já tá entrando pelo note. Tudo bem, tranquilo. Vou sair, tá? Tá bom. Então vamos lá, queridos. Eu sei que nem todos terminaram, mas vamos lá. A gente vai, então, devagarzinho mostrar. Tira a como... página, Bernardo. É isso mesmo. Não, não tava. Ah, mãe. Aqui. Não é essa. Vamos lá, gente. Ficou dessa maneira assim, tá, gente? Deixa eu só pegar a minha canetinha mágica aqui. Hoje eu tô com vontade de escrever com uma cor bem fofinha, roxinho, bonito. Vamos lá. Então são as 2 formigas, né? Elas estão sedentas Senta pelo celular? e desceram. Ô, Bernardo, só o áudio, por favor, Bernardo. A gente tá corrigindo o exercício, tá bom? Eu consegui, tá? Tudo bem. Alguém... E desceram uma fonte. A fonte não precisa mudar. Arrastadas, né? Pela correnteza, estavam para afogar-se, tá? Não é para afogarem-se, tudo bem? O estavam já está unido ao verbo afogar. Então a gente já está deixando aqui o estavam no plural. Então estavam para afogar-se mesmo, fechou? Uma pomba. Desculpa. É que o Wi-Fi, a net aqui em casa tá bem ruim. Tudo bem, tenta acompanhar na medida do possível e se não for possível acompanhar agora online, você pode assistir a gravação depois, tá bom? Ah, Então, uma pomba, a pomba não muda, gente, tá? São só as formigas que são 2. Ao ver isso, arrancou um galho de uma árvore e jogou na fonte. Nada mudou, certo? Subindo nele, as formigas salvaram-se. Um caçador de pássaros, depois disso, avançou com uma armadilha de galinhos para prender a pomba. As formigas, vendo isso, não precisa mudar, morderam o pé do caçador, que com a dor atirou fora os galinhos e imediatamente a pomba fugiu. Beleza? Bem bonita essa fábula no sentido de a gente pensar que a gente deve retribuir, né, quem fez algum bem a nós. Quem acertou, ótimo.
Quem não, corrija aí. Alguma dúvida em algum ponto? Alguém pode desligar o áudio e falar. Fala, Clara. Não precisava ter escrevido as formigas várias vezes, né? Nesse caso, como o exercício tinha esse objetivo de... numa história normal, a gente tem que evitar a repetição, né? Mas as histórias do Esopo são tão curtas que ele não teve essa preocupação de ficar evitando a repetição, de ficar falando as formigas, as formigas, as formigas. E eu acho que aqui, nesse caso, seria ideal você escrever mesmo, né? Como era para escrever. O objetivo não era trocar o nó, formigas por pronomes, elas, ou ocultar as formigas, né? Para não ficar repetitivo e chato a leitura. Então, como o objetivo era colocar no plural, pode colocar no plural mesmo, tá? Beleza, gente. Agora o exercício 2. A ideia do exercício é a seguinte. Vocês pontuarem, tá? Então, vocês têm aí momentos do texto. Vocês vão colocar ou o sinal. Deixa eu apagar isso aqui. Ou ponto, ou 2 pontos, vírgulas, tá bom? Então, ou pontos finais, 2 pontos, vírgulas, travessões. A ideia é que vocês identificarem a questão da pontuação, tá? Uma E 3 atividade pontos. e os 3 pontos também, se for necessário, mas no caso aqui, poderia até ter 3 pontos, mas a ideia só está oferecendo essa atividade, pontos finais, 2 pontos, vírgulas e travessões. Então, vou dar aí 2 minutinhos, como é uma atividade mais tranquila. Prof, você pode esperar um pouco que eu tô na 1 ainda vendo Ah, aqui as coisas. tá certo. Então, vou colocar para você, Joaquim, já que você está vendo. Deixa eu colocar. Ô, professor, a internet caiu. Tudo bem, que bom que você está de volta. Ô, prof, no final da aula eu queria mostrar uma coisa. Tudo Eu posso bem, mostrar? com certeza. Prof, Hoje eu não tenho, que bom que hoje eu não, eu já fiz. hoje eu não tenho aula depois com quinta, então dá para mostrar sim, tá bom? Avançou uma armadilha, não. Que bom que eu, tipo, já fiz a atividade 2 antes, porque agora deu tempo para fazer a atividade 1. Ótimo. Eu acho que é isso. Joaquim, conseguiu pegar tudo? Coloquei de novo na tela para você, Joaquim. Ô, Isabel, a sua pergunta é boa, tá? Para quem precisa de concentração para fazer atividade, abaixa um pouquinho o volume enquanto eu respondo a Isabel. Isabel, o ão, quando a gente está conjugando um verbo, né? Por exemplo, esse aqui, ó, morderam. É um verbo no passado e nunca vai terminar com Prof, só AM. falta 2. É um verbo no passado e nunca vai terminar com AM. Nunca vai terminar com ão, desculpa. Vai sempre terminar com AM, certo? Então, todos os verbos conjugados no passado é com AM. Agora, se eu vou falar no futuro, então, morderão, aí sim é AOTIL. Eu sei que a sonoridade é muito parecida, né? Vendo isso, morderam. Parece muito morderam. Parece que tem AOTIL, mas é AM. Então, é essa a grande diferença, né? No passado sempre vai ser AM e no futuro AOTIL. Respondido, Isabel? Beleza. Deixa eu ver aqui agora. Vamos lá para o exercício 2. Ele ficou dessa maneira. Deu, prof. Ele ficou dessa maneira. Aí, ô Joaquim, eu vou pedir para esse que você só acompanhar aqui a correção direto, tá bom, Joaquim?
Vou lá, vou ler com vocês. Foi um aumento só, ponto. Dá pra gente saber que é ponto aqui, porque tem uma letra maiúscula logo depois, né? Eu fui vendo por isso, prof. Isso, então é bem facinho de fazer isso. Só um outro momento, os 2 pontos, pode ser que confundam, mas ó, tem a letra maiúscula aqui, então é ponto. Beleza, aí os curumins, letra minúscula. Então aí vai ser uma vírgula, né? Especialmente choravam os curumins, seus colegas de folguedos. Lembra dessa vírgula? Uma vírgula que quer separar e explicar o que são os curumins. Toda essa expressão que vem depois da vírgula, ela está explicando o que são os curumins. Ponto, porque tem a letra maiúscula aqui. Pode falar, Joaquim. Arthur, fala. Então, posso te dar uma dica bem simples, assim. Quando que, você vê um texto, certo? E depois você vê que você precisa colocar uma pontuação ali. Mas depois do lugar que você precisa colocar pontuação tem letra maiúscula, é porque é ponto. Ou ponto de exclamação, né? Isso aí. Isso aí mesmo. E se for letra minúscula, depois do lugar onde você coloca a pontuação, é vírgula. Uhum. Isso aí. Nesse caso aqui, é fácil da gente identificar. Quando a gente está escrevendo o nosso texto, aí não é tão simples assim. Mas aqui está bem simples por essa dica que você está dizendo, Arthur. Letra maiúscula, ponto. Letra maiúscula, ponto. Todos gritaram. Aí aqui sim vai ser 2 pontos. Porque vai vir a fala de um personagem. Como vai vir a fala de um personagem, a gente identifica essa fala com travessão. É Tupã que se apiedou de nós, ponto, porque tem uma letra maiúscula aqui. Ele vai nos devolver o menino, ponto final. Nisso se ouviu uma voz do céu, vírgula. A voz do céu. Então, o vírgula aqui é tanto para dar uma respirada, mas para dar a característica dessa voz do céu, que dizia suavemente, 2 pontos. Mais uma vez, o travessão para indicar a fala, e a história vai até o final com a fala desse personagem. Tomem os olhos de Aguiri e plantem ao pé de uma árvore seca, ponto. Reguem esses olhos com as lágrimas de seus coleguinhas, ponto. Elas farão germinar uma planta que trará felicidade a todos, ponto. Quem provar o seu suco sentirá as energias renovadas e se encherá de entusiasmo para manter-se desperto e poder trabalhar incansavelmente, ponto. Lembrando aqui que essa história está falando da história do Guaraná, né? É aquela plantinha que o Guaraná parece que são olhos de uma criança. Então, você vê a imagem do Guaraná? Olha lá, ó, parece um olho, né? Então, a lenda conta como... É Guaraná? Isso. E o Guaraná dá energia, né? Deixa a pessoa revigorada. Tem uns potezinhos, vende em posto de gasolina. Você vende, você É toma... dela que vem o refrigerante, o Guaraná? O refrigerante Guaraná vem dessa fruta aqui, do Guaraná. Tá? E tem uma Então lenda... por isso que o Guaraná é tão bom. Exatamente, delicioso. Melhor refrigerante de todos. Beleza, gente, é isso aí. Pontuação tranquila. Alguém precisa ainda aqui da correção? Bem tranquilinho, né, de corrigir pontuação. Não tem que escrever nada. É só ponto, ponto, vírgula. 2 pontos, travessão. Rapidinho a gente corrige. Então vamos agora para a próxima página. Vamos lá? Página 117. A ideia aqui, gente, é a gente, nesse texto, identificar os adjetivos. Essa é um trechinho daquela reportagem do Alter do Chão, né? E a gente conseguir identificar os adjetivos. O que são os adjetivos? Os adjetivos são aquelas palavras que dão uma característica para os substantivos, que são coisas, lugares, pessoas. Então, na leitura desse texto agora, eu vou dar mais 5 minutos, vocês vão identificar os adjetivos. Fala, B. Só uma curiosidade sobre Alter do Chão. Sabia que amiga, o neto da amiga da minha mãe
já morou em Alter do Chão. Que legal, que bacana. Deve E ser ele lindo lá mesmo. Ele tinha um restaurante chamado Da Floresta. Que massa, meu. Nossa, sensacional. E eles moravam numa cabaninha assim, em redes, e só tinha, tipo, meio que aquelas malocas assim, e umas redes para não entrar mosquito e nem bicho de selvagem, assim. Eles moravam e eles dormiam em redes. Uhum. Legal, obrigado pela informação, B. Queridos, Só ó, um adjetivo aqui no texto. Fala, Clara. É que, tipo assim, no caderno, né? Você responde essas respostas aqui que estão 1, 2, 3. Essas respostas. A 1, 2, 3 da página anterior. Ó, 1, 2. Não, 1, 2, 3 ali tem uma lista de informações que precisa, a viagem lá. Tem que escrever as respostas no caderno, tipo. Na página 117 tem isso daí, aqui no meu livro digital não tem. Mostra pra mim seu livro aí, Clara. Mostra Ok, pra só mim. um segundo. Fala aí, Joaquim. Calma aí que eu vou fixar você aqui. Atividade. perguntas. Ah, essa produção de texto aí, ela deve estar para mim aqui em outro momento. Então, legal, obrigado por me mostrar, viu, Clara? Aqui no meu livro digital, essa atividade que você mostrou, ela deve estar aqui na frente. Deixa eu ver. Produção de texto. Interessante isso. Nossa, Clara, o livro digital não apresenta essa atividade. E é uma atividade bem bacana. Mas, Clara, como a gente já vai fazer uma atividade de produção de texto da nossa cidade, a gente vai guardar essa atividade para depois, tá bom? Então, Ok. mas obrigado aí por ter mostrado. Fala, Joaquim. O áudio tá ligado, Joaquim. Quer falar alguma coisa? Prof, Oi, Tava Manu. totalmente bugadaço. Fala, Manu. é que tem que fazer essa produção nessa semana? Não, Manu. Não, eu nem tinha visto essa página. Eu vou pegar meu livro físico aqui, meu livro em papel, e vou observar como essa atividade, mas eu estou planejando que vocês escrevam uma reportagem de turismo sobre a cidade de vocês, mas não é para essa semana, fica tranquila. Ah, tá bom. Para essa semana é só o que está no planejamento mesmo, tá bom? Tá. Beleza. Então, espero que vamos lá mais um pouquinho. Vão procurando os adjetivos. Eu já marquei um aqui, né? Já tinha marcado um aqui. Calma aí. Agora saiu do lugar. O excelente é um adjetivo. As praias estonteante também é o adjetivo que está caracterizando as praias. Então, vamos lá. Vamos Só ver. uma pergunta, professor. Quando a gente diz um substantivo, é o que dá nome a alguma coisa, tipo copo, né? E Isso. adjetivo. Não sei explicar. O copo grande, o copo transparente, o copo vermelho. Aí o transparente, grande, é tudo o adjetivo do copo. Fechou? Vamos lá, vou fazendo, todos os anos promove o festival, um dos mais... Por isso adjetivo de adicional, né? Oi? Por isso adjetivo de Manifestação é um. adicional. Manifestação é um. Não, manifestação não. A manifestação é um substantivo. Ela é o substantivo. Tá? Ela é uma manifestação. Se fosse uma manifestação alegre, aí o alegre seria o adjetivo da manifestação. É legal a gente... É uma atividade bacana, assim, da gente tentar identificando. Vai lendo o texto devagarzinho, vai vendo se você vê que alguma palavra está dando característica para algo.
O adjetivo ele não está lá sem o substantivo, porque o adjetivo sempre vem dando a característica de alguma coisa, de alguém, de algum lugar. Então vamos lá, vou devagarzinho, eu sei que alguns já conseguiram o texto todo, outros estão no meio. Mas vamos lá. Então ficou desse jeito aqui, ó, queridos. A gente tem, eu vou mostrar cada um de vocês, para cada um, quem é que está correspondendo. A excelente gastronomia, ó, é a característica da gastronomia. A praia estonteante. Um dos mais tradicionais. O festival é tradicional. Então é a característica do festival, tá? Promove um dos festivais. Então, um dos festivais mais tradicionais, o tradicional está caracterizando o festival. Esse daqui era difícil de identificar. Beleza. O folclore indígena. Não é um folclore africano, não é um folclore português. É um folclore indígena. Está caracterizando o folclore. Mais uma vez, povos indígenas. Porque não são os povos holandeses. São os povos indígenas. É a característica do povos. A lenda é uma lenda de uma região. Então, é uma lenda regional. Certo? Então, o regional aqui também é o adjetivo da lenda. Não é uma lenda brasileira, não é uma lenda americana, não é uma lenda australiana, é uma lenda regional. O sedutor, ele é o adjetivo do mamífero, tá bom? As solteiras são a característica das mulheres, elas não são, aqui no caso, casadas, elas são solteiras. Organizadas é a característica das torcidas. E, para finalizar, criativas é a característica das alegorias. Percebam que, às vezes, o adjetivo vem antes do substantivo, mas, às vezes, vem depois. Cheirosinhos, a ideia hoje, então, era a gente realizar essas duas atividades. E, se a gente tivesse tempo, eu ia explicar a atividade que é para quarta-feira. Quarta-feira, diferente de hoje, vocês já vão entrar em sala com a atividade feita, tá bom? Então, quarta-feira já entre em sala com a atividade feita. Eu posso mostrar. E qual é a página? É Qual é a página? só olhar o planejamento, Bernardo. Olha o planejamento. Planejamento, tá. Eu vou mostrar aquilo que eu queria, tá, prof? Pode mostrar, Felipe. Deixa eu tirar aqui a projeção minha aqui. Professor, Não sei se vai dar pra ver muito bem. Não tá dando pra ver, porque você tá ligou com a sua câmera câmera? desligada. Você tá com a câmera desligada. É que eu consegui montar um quebra-cabeça de 500 peças e eu completei ontem à noite. Caraca, meu. Vai falando, o pessoal te vê, vai falando. Não, é que no dia que minha mãe ela comprou, eu pensei assim, eu queria um de 1000 peças, é que é muito fácil. Daí demorou quase 3 semanas para poder completar ele inteiro. Bota mais pra cá pra gente ver. Ô, Felipe, eu também ganhei aqui na mão da minha tia um quebra-cabeça de 500 peças, que era de uma paisagem. E demorou muito porque a peça era minúscula. E eu já ganhei aquela... Sabe aquela exposição... Meio que aquele quadro daquele artista, sabe, prof? Qual artista? Aquele lá que, tipo, a mulher tem uma cabeça minúscula e o pé dela é gigante.